Oi, pessoal, tudo bom? Vamos para mais uma aula. A nossa aula de hoje, ainda dentro do assunto de atomística, é sobre distribuição eletrônica, um conteúdo que eu preferiria que a gente estivesse vendo presencialmente, mas por conta da quarentena, da pandemia, da suspensão das aulas, a gente vai ter que ver esse assunto virtualmente. É um assunto que requer muita atenção de vocês, é um assunto muito importante. Eu quero dar noções para vocês a respeito de distribuição eletrônica, lembrando sempre que os conteúdos que a gente estuda aqui no nono ano, eles vão ser aprofundados no primeiro ano, mas eu quero que vocês já tenham a base desse assunto quando chegarem no primeiro ano. Então, eu não poderia deixar de ministrar esse conteúdo para vocês, tá bom? Então, eu preparei os slides com muitos detalhes, justamente para que não fiquem dúvidas, né? Eu espero que a aula seja esclarecedora e que nas oportunidades que nós tivermos na correção de exercícios, as dúvidas sejam sanadas, tá bom? Então, vamos iniciar a nossa aula. Vamos iniciar o conteúdo de distribuição eletrônica. Vamos lá. Então, distribuição eletrônica. Coloquei aqui para vocês alguns átomos, algumas representações bem simples de átomos e mostrando que aquelas regiões dos átomos, né, que nós já estudamos, a região central, que é o núcleo, e a região periférica, que é a eletrosfera, né, onde os elétrons estão. Então, uma representação aqui só para mostrar que ao redor do núcleo do átomo, ó, nós temos aqui os elétrons, né? Então, vamos lá, vamos recordar muita coisa do que a gente já viu, principalmente do modelo atômico de Rutherford e Bohr, que é o modelo atômico atual. Então, vamos iniciar. Então, o que nós temos que lembrar, né? Vamos recordar aqui. Nós vimos, e eu já falei várias vezes, que o átomo ele é formado por duas regiões, a região central, que é o núcleo, a região periférica, que é a eletrosfera. Vimos que o átomo ele é formado por partículas. Essas partículas elas vão se localizar em regiões do átomo. Nós temos no núcleo a localização de prótons e de nêutrons. Vimos que na eletrosfera nós temos os elétrons e que existem partículas carregadas eletricamente. Vimos que os prótons são positivos, os nêutrons não têm carga e os elétrons são negativos, né? Vimos que o átomo ele é neutro justamente porque a quantidade de cargas positivas irá anular a quantidade de cargas negativas. E aí o átomo acaba resultando como neutro. Então, esse modelo de Rutherford e Bohr, ele trouxe para a gente justamente a informação de que os elétrons que estão na eletrosfera, eles estão distribuídos em níveis ou camadas de energia. Eles estão ali distribuídos de acordo com a sua quantidade de energia. Então, os elétrons eles não estão distribuídos em órbitas, né, como o modelo anterior previa, mas sim de acordo com a quantidade de energia que cada um tem, tá bom? Então, a gente tem aqui uma representação, né? Aqui nós temos a parte central, que é o núcleo do átomo, aqui todas as camadas, né? As camadas eletrônicas, os níveis de energia. Nós vimos que ao redor do núcleo, para os átomos que nós conhecemos atualmente, né, para os elementos químicos que são conhecidos na atualidade, 118 elementos químicos são conhecidos, né? Para esses 118 elementos químicos terem os seus elétrons distribuídos, só são necessárias 7 camadas eletrônicas, 7 níveis de energia. À medida que outros elementos químicos venham a ser descobertos, né, e aí com quantidades superiores, né, de elétrons, a gente pode ter aí futuramente mais camadas eletrônicas.
No momento, nós temos apenas 7 camadas, 7 níveis de energia, né? Isso tudo já foi visto em aulas anteriores. Então, nós temos 7 níveis que vão ser justamente representados, indicados por números de 1 a 7, e esses níveis de energia também podem ser indicados por camadas eletrônicas, por letras maiúsculas, que vão variar da letra K até a letra Q, tá bom? É isso que a figura aqui mostra, tá? Então, aqui na figura a gente tem tanto a representação das camadas pelas letras aqui, né, da letra K até a letra Q, quanto na forma de níveis de energia, que varia do nível 1 até o nível 7 de energia, tá bom? Então, para os elementos químicos conhecidos na atualidade, a gente tem no máximo 7 camadas eletrônicas, que é o que a gente já viu. Então, aqui é só recordando, tá bom? Então, os elétrons vão estar distribuídos nesses níveis, nesses níveis, nessas camadas de energia, tá bom? Então, seguindo. Muito bem. A distribuição eletrônica, ela vai justamente se referir, né, ela quer dizer, ela significa o modo como os elétrons vão estar distribuídos nas camadas ou nos níveis de energia. Então, é muito simples, distribuir os elétrons, distribuição eletrônica desses elétrons, tá certo? E essa distribuição eletrônica, ela é feita, repito, de acordo com a quantidade de energia que cada elétron tem. Então, a quantidade de energia desses níveis de energia, a gente tem que entender que essa quantidade de energia ela também vai aumentando. Então, o nível 1 tem menos energia do que o nível 2, que tem menos energia do que o nível 3, e assim sucessivamente, tá bom? Então, os elétrons eles vão ocupando primeiro os lugares de menor quantidade de energia, depois vão sendo colocados nos lugares de maior energia, de acordo com a energia de cada elétron, tá bom? Então, aqui nós temos um exemplo do átomo de berílio, tá? O berílio é um elemento químico que a gente vai estudar depois, né? Ele está lá na tabela periódica, ele está na segunda coluna da tabela periódica, ele é um átomo relativamente simples, ele só tem 4 elétrons. Onde é que eu verifico isso? Então, por exemplo, ó, aqui a gente tem a representação do berílio. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Nós temos a representação do berílio, tá? Então, aqui esse 4 que aparece no berílio, ele está indicando o quê? Aqui é o número atômico do berílio, certo? Então, o número atômico do berílio é 4. O que isso significa? Que o berílio ele tem 4 prótons. Então, o número atômico é a mesma coisa que o número de prótons, né? Então, está dizendo aqui que o berílio ele tem 4 prótons no núcleo. Vamos olhar a figura aqui do lado. Ó. Ele tem 4 prótons no núcleo. 1, 2, 3, 4. Tá? Então, tem 4 prótons no núcleo, ok? Se ele é um átomo, se ele é neutro, ele tem 4 prótons, ele tem 4 elétrons. Então, essa quantidade aqui ó, também é a quantidade de elétrons que o berílio tem, ou seja, 4, né? E ele tem 4 elétrons na eletrosfera aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tem 4 elétrons, tá bom? Bom, esses 4 elétrons do berílio, eles vão estar distribuídos na eletrosfera em camadas eletrônicas, tá bom? Então, se a gente observar a figura aqui, a gente tem 2 camadas. Nós temos a primeira camada, que é a camada K, e temos a segunda camada, que é a camada L. Então, camada K e camada L. Como esses elétrons estão distribuídos nessas 2 camadas? Então, a gente verifica pela figura aqui que na camada K a gente tem 2 elétrons. Ó. Na camada K, nesse primeiro círculo aqui, ó, tem 2 elétrons. E na camada L também tem 2 elétrons. Tá bom? Então, aqui o que eu coloquei essa informação para vocês. Ó. Na camada K a gente tem 2 elétrons. Então, aqui os dois, ó. 1, 2. E na camada L nós também temos 2 elétrons. Aqui, 1, 2. Certo? Então, assim, os elétrons do berílio são distribuídos.
tá bom? E aí a gente vai aprender como isso acontece. Por que que a gente vai ter essa distribuição? 2 elétrons na camada K, 2 elétrons na camada L, no caso aqui do berílio. Então, vamos seguindo. Muito bem. Então, vejam. Os elétrons, eles não vão se distribuir de qualquer forma. Existem regras para que a gente possa distribuir os elétrons, tá certo? Então, não pode ser aleatoriamente, não pode ser de qualquer jeito, tá? Então, a gente precisa recordar outras informações a respeito do modelo de Rutherford-Bohr, né? Onde a gente viu as camadas eletrônicas ou os níveis de energia e vimos também que cada nível de energia ainda se subdivide em subníveis de energia. Então, vejam, nós temos os níveis, né, de 1 a 7, cada nível com a sua quantidade de energia. Esses níveis de energia, eles vão estar divididos ainda em subníveis de energia. E nós temos 4 subníveis de energia, que são representados pelas letras minúsculas S, P, D, F, tá? Então, níveis divididos em subníveis. Vejam só, cada vez mais detalhando, cada vez mais dando precisão à posição do elétron. Então, os elétrons vão ser encontrados dentro de um nível, mas ainda dentro desse nível em subníveis. Então, cada vez mais detalhando aí a posição do elétron. E vejam só, que também nós já falamos anteriormente, cada nível de energia comporta uma quantidade máxima de elétrons. Então, em cada camada eletrônica, nós temos uma quantidade máxima, uma quantidade limite de elétrons. Então, vejam aqui nessas duas tabelas que eu apresento para vocês. Nós temos na primeira tabela aqui os níveis, variando aí de 1 a 7. Também a gente pode dizer, né, representar por camadas aí com as letras, né, de K a Q, então níveis ou camadas, a mesma coisa. E aqui, ó, a quantidade máxima de elétrons que cada nível, que cada camada comporta. Então, na camada K, a gente tem no máximo 2 elétrons. Se o átomo tiver 4 elétrons, a gente vai ter 2 elétrons apenas na camada K. O restante vai para a próxima camada. Foi o que a gente acabou de ver no exemplo do berílio, tá? Então, eu tenho na camada K apenas 2 elétrons, é o máximo que essa camada comporta. Na camada L, 8. Na camada M, 18. N, 32. O, 32. P, 18. Q, 2. Então, a gente vai utilizando essa quantidade máxima aí para ir distribuindo os elétrons. Então, no exemplo anterior do berílio, a gente viu que ele tem 4 elétrons. Na camada K ficaram 2 e os outros 2 foram para a camada L, justamente porque a camada K não comportava mais do que 2 elétrons. Muito bem. Além disso, a gente tem os subníveis de energia, subnível S, P, D, F, que também comportam uma quantidade máxima de elétrons. O subnível S, ele comporta no máximo 2 elétrons. No subnível P, a gente tem no máximo 6 elétrons. Subnível D, no máximo 10 elétrons. E no subnível F, no máximo 14 elétrons, tá bom? Então, os elétrons vão estar dentro dos níveis, mas dentro dos níveis, eles vão estar nos subníveis de energia. E vamos ver como isso vai ocorrer. Então, vamos lá. Cada nível comporta uma quantidade máxima de elétrons distribuídos nos subníveis de energia. Acabei de falar. Então, vejam essa tabela. Lembrando que se alguém tiver dúvida ainda, eu tô fazendo uma retrospectiva de tudo que a gente estudou. Mas esse assunto, ele foi visto lá nos modelos atômicos, tá? Quem quiser rever a aula, né, tiver alguma dúvida, eu aconselho que faça isso, reveja essa aula quantas vezes for necessário para que não fique nenhuma dúvida, tá bom? Então vejam, essa tabela ela resume bastante
o que a gente acabou de falar, né? Da quantidade de elétrons que a gente tem nos níveis e dentro dos níveis nos subníveis. Então, vejam. No primeiro nível, que é a camada K, então, primeiro nível, camada K, nós temos 2 elétrons, certo? Então, a gente tem esses 2 elétrons aqui distribuídos no subnível S, porque o subnível S, ele comporta os 2 elétrons. Então, para a camada K, basta que a gente tenha o subnível S. Não há necessidade de outros subníveis, tá certo? Só o subnível S. E tem que seguir essa ordem. Eu não poderia, por exemplo, pegar o subnível P e colocar aqui. Não, inicia pelo S, porque a quantidade de energia ela também vai crescendo, né, nos subníveis. Como assim? Subnível S tem menos energia do que o subnível P, que tem menos energia do que o subnível D, que tem menos energia do que o subnível F, tá bom? Então tem que seguir essa ordem. Primeiro a gente coloca o subnível S, distribui os elétrons ali, depois subnível P, depois subnível D, depois subnível F. Se houver necessidade, se houver elétrons suficientes para a gente distribuir nesses outros subníveis, tá bom? Então, vejam. No nível 1, então, a gente tem apenas o subnível S, tá? E aí a representação. Prestem atenção, olha essa setinha que eu puxei para cá. Vamos prestar atenção nisso aqui. Eu também já mostrei, mas é bom reforçar. Vejam só, o que nós temos aqui? Nós temos a representação desse subnível, né? Dessa distribuição desses elétrons. Então, veja, eu tenho aqui o nível 1, ó, o nível 1, primeiro nível, tá aqui. Então, aqui é representado o nível, ó, nível 1, são as informações que nós temos. Aqui a gente tem o subnível, que é o S, tá? Então, 1S, quer dizer, tá no nível 1, dentro do subnível S. E aqui são exatamente os elétrons, a quantidade de elétrons que a gente tem. Então, vejam, subnível, o nível 1, 2 elétrons distribuídos aqui no subnível S, tá bom? Por isso que a representação vai ser 1S2, nível 1, subnível S, 2 elétrons nesse subnível, tá bom? Vejam, no nível 2, que é a camada K, nós temos 8 elétrons. Então, como é que eu vou distribuir esses 8 elétrons aqui, desse nível, né? Então, no nível 2, eu tenho 8 elétrons. Muito bem. Será que eu vou usar só o subnível S para distribuir esses 8 elétrons? Não. Eu vou utilizar o subnível S, onde eu coloco 2 elétrons, S2, coloco 2 elétrons, e uso também o subnível P, onde ele comporta 6, né? Então, P6. Então, 2 aqui, vejam, 2 mais 6 aqui, ó, vai dar exatamente 8 elétrons, tá? E assim eu vou fazer para todos. E assim a gente verifica aí para todos, né? No nível 3, que tem 18, a gente vai utilizar 3 subníveis. O S, com os 2 elétrons dele, o P com 6 e o D com 10. Então, somando, ó, 2 mais 6 mais 10 vai dar exatamente 18. Tá bom? Subnível, ou nível 4. Nível 4, que tem 32 elétrons, esses 32 elétrons vão ser distribuídos aqui nos 4 subníveis. Eu tenho o subnível S com 2, eu tenho o subnível P com 6, D10 e F14, que somando vai dar 32. Bom, então dessa forma, a gente vai ter aí a distribuição dos elétrons, tá? Na quantidade que a gente tem em cada camada eletrônica, a gente vai ter essa distribuição aí nos níveis, nos subníveis, ok? Então, vamos ver como que isso vai ser feito, né? Então, como é que se faz essa distribuição? Como é que é possível fazer essa distribuição, né? Existe uma ordem, né? Já que esses elétrons são distribuídos de acordo com a sua quantidade de energia,
né? Será que existe uma ordem para a gente fazer isso? Ou posso pegar qualquer nível, subnível e fazer? Não, existe uma ordem, tá bom? E é isso que a gente vai ver. Muito bem, vamos lá. A ordem de distribuição dos elétrons, tá? A distribuição dos elétrons, dos átomos, nesses níveis, nesses subníveis de energia, é feita através de um diagrama, por meio de um diagrama, que é chamado de diagrama de Pauling. Diagrama de Linus Pauling. Recebeu o nome de quem idealizou, tá certo? O cientista Linus Carl Pauling. Então, ele, fazendo cálculos da quantidade de energia de cada elétron, ele propôs esse diagrama, tá bom? Que também é conhecido como diagrama de distribuição eletrônica ou diagrama dos níveis energéticos. E ele é dado aqui, ó, por essa representação, tá bom? Por essa representação, tá? Então, vejam, a gente tem aqui essas setinhas que vão indicar o sentido que é preciso a gente percorrer para fazer a distribuição desses elétrons. Não pode ser jogado de qualquer jeito no diagrama. Existe uma sequência, uma ordem, tá? E essas setinhas, elas vão indicar para a gente qual é a ordem que a gente tem que seguir. Então, vejam, as setas, elas indicam o sentido das energias crescentes. Então, gente, ó, vejam, começa aqui, deixa eu colocar uma outra cor para ficar mais fácil de visualizar. Então, vejam, começa aqui, ó, e aí volta aqui, ó. Estão vendo, ó? Sempre nesse sentido aqui, ó. Descendo, vai ser a distribuição. E sobe novamente, ó, pela lateral, ó. Aí desce novamente, certo? Então, essa é a sequência. É assim que nós vamos fazer a distribuição. Então, vejam, coloquei aqui do lado uma observação que é muito importante, tá? Os elétrons, eles vão preenchendo esses subníveis de acordo com a ordem crescente de energia, que no diagrama de Pauling, tá? É dada pelo sentido das setas. Então, eu não posso distribuir de maneira diferente do que o diagrama está mostrando, tá? Então, tem que ser nessa sequência. Então, quando eu vou distribuir os elétrons, eu vou começar lá no 1s, depois eu vou para o 2s, depois eu vou 2p, 3s, tá certo? Então, é a sequência. Essa é a sequência correta para a gente fazer a distribuição, tá bom? Então, a gente vai ver exemplos para ficar mais claro, né? Para isso não ficar tão complicado. Então, vamos lá, vamos lá. Exemplos, tá? Exemplos. Como é que a gente vai aplicar a distribuição eletrônica? Como que vai ser feito isso, né? Então, a distribuição eletrônica do magnésio. Vamos ver como é que isso vai funcionar. Como é que a gente vai fazer a distribuição dos elétrons do magnésio? Ele tem número atômico 12, ou seja, ele tem 12 prótons. Bom, mas se ele tem 12 prótons e ele é um átomo, ele tem 12 elétrons. Então, a gente vai distribuir 12 elétrons do magnésio, tá? Como isso é feito? Como é que vai ser feita essa distribuição? Aqui está dizendo o seguinte, ó. Nós vamos começar pelo subnível 1s, onde só cabem 2 elétrons. E continuaremos preenchendo e seguindo as setas até completar os 12 elétrons. Então, vejam, começa aqui, ó. Vamos lá. Começou aqui, ó, 1s2. Desceu, né? Aí volta lá para cima, ó, 2s2. Aí volta lá para cima, 2p6, 3s2. Aí o que a gente observa? Ó, a sequência que a gente tem é essa daqui. Ó. Observe que a distribuição eletrônica do magnésio em subníveis de energia é dada por 1s2, tiramos do diagrama isso daqui, gente. Ó. Na sequência lá, ó, 2s2, 2p6, 3s2. Mas por que a gente chegou até o 3s2? Porque a gente precisava distribuir quantos elétrons? 12, não é isso? Ó? Então, a gente tem aqui, ó, 2 mais 2, 4, mais 6, 10,
mais 2, 12. Certo? Então, distribuímos os 12 elétrons. Ok? Muito bem. Feita a distribuição eletrônica, o que a gente observa agora em relação às camadas eletrônicas? Olha o que diz aqui, ó. Camada K, camada L e camada M, certo? Na camada K, eu tenho 2 elétrons. Vejam lá, camada K, 2 elétrons. Na camada, deixa eu limpar aqui para facilitar de vocês visualizarem. Ó. Na camada L, eu tenho quantos elétrons aqui? Ó? 2 mais 6, 8 elétrons. E na camada M, eu tenho 2 elétrons. Pronto. Tá? Então, feita a distribuição, seguindo o diagrama, a gente tem tanto a distribuição eletrônica nos subníveis, quanto a distribuição eletrônica por camadas, tá bom? E uma dica. Ah, professora, toda vez eu vou ter que olhar o diagrama para saber as camadas e tal. Vocês têm que usar o diagrama sempre. Mas eu vou dar uma dica para vocês. Olhando essa configuração aqui, essa distribuição, tá? Olhando essa distribuição, a gente também tem as camadas eletrônicas. Como assim? As camadas eletrônicas são os níveis de energia, né? Então, veja, a camada K é o nível 1, a camada L é o nível 2 e a camada M é o nível 3. Então, vejam, tudo que tiver no nível 1 pertence à camada K, tudo que tiver no nível 2, camada L, tudo que tiver no nível 3, camada M. Então, vejam aqui, ó, no nível 1, eu tenho quantos elétrons? 2. No nível 2, ó, tem nível 2 aqui, ó, e aqui, ó. Nível 2 tem aqui e aqui. Tem quantos elétrons no nível 2? Aqui, ó, 8. E no nível 3, 2, ó. Tá bom? Então, é possível também a gente tirar da distribuição eletrônica a distribuição em camadas, tá? Vamos seguindo, então, para outro exemplo. Vamos lá. Olha só. A distribuição do vanádio. Vanádio tem 23 prótons, né? O número atômico é 23, ou seja, se ele tem 23 prótons, isso significa que ele tem 23 elétrons. Ele é átomo, né? Então tem 23 prótons, 23 elétrons. Então, nós vamos iniciar no 1s2 e vai seguindo lá as setinhas até a gente chegar em 23 elétrons, tá bom? Então, vamos lá. Então, vejam só. Aqui eu tenho, começando aqui, ó. Então, na camada, no primeiro nível, né? 1s2, ó. Aí sobe novamente, 2s2, sobe novamente, 2p6, 3s2, e na sequência. Volta novamente para o começo, aí 3p6, 4s2. Vejam, até aqui a gente tem 20 já distribuídos, ó. 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Aqui, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20. Então, até o 4s2 nós temos 20 elétrons. O próximo subnível é o 3d10. Mas eu não preciso colocar 10, eu só preciso 3. Então, vai ficar 3d3, ó. Certo? 3d3. Não precisa colocar os 10 elétrons, tá ok? Porque só são 23. Então, a distribuição eletrônica aqui do vanádio, vamos lá. Ficou o quê? Tirando lá do diagrama. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Desculpa, 3d3, né? Somando os elétrons, os valores que estão em cima, somando todos eles, a gente tem 23 elétrons. Fazendo a distribuição em camadas, como eu mostrei agora há pouco, ó, podem utilizar o diagrama para verificar a quantidade de elétrons que tem em cada camada. Na camada K, 2 elétrons. Na camada L, tem aqui 2 mais 6, 8 elétrons. Na camada M, nós temos 2 mais 6, 8, mais 3, 11. 11 elétrons.
E na camada N, que é o nível 4, né, nós temos 2 elétrons. É exatamente o que a gente tem aqui, ó. Tá bom? Ok. E a gente poderia também, né, verificar essa distribuição em camadas a partir da distribuição eletrônica aqui, ó, tá? Então, aqui, ó, no nível 1 é a camada K. Tudo que tiver nível 2, gente, ó, nível 2 está aqui, aqui, isso aqui é camada L. Tudo que tiver nível 3, ó, então aqui, nível 3, aqui, nível 3, e aqui também, ó, nível 3, tudo isso daqui é a camada M. E o que tiver nível 4, puxar uma setinha aqui maior, é a camada N, tá certo? Então, veja, na camada K a gente tem 2 elétrons, ó, tá de cor diferente aqui, só para vocês visualizarem melhor. Então, ó, na camada S a gente tem 2 elétrons, na camada K, desculpa, a gente tem 2 elétrons, tá aqui, ó. Na camada L nós temos 2, mais 6 aqui temos 8. Na camada M nós temos 2, mais 6, 8, mais 3, 11. E na camada N, que é o nível 4, nós temos 2 aqui, ó. 2. Tá bom? Muito bem. O último elétron a ser distribuído, gente, é o elétron de maior energia, tá bom? O subnível, então, que está, o último elétron que foi distribuído, é o subnível mais energético, tá? É o subnível que tem maior quantidade de energia, certo? No caso aqui do vanádio, o subnível mais energético, subnível que aparece aí com maior quantidade de energia, é exatamente aqui, ó. Esse é o subnível mais energético. Aqui está dizendo, ó, 3D, tá? E nele a gente tem 3 elétrons. Na verdade, nele nós temos o elétron mais energético, tá bom? Então, o último elétron que é preenchido é o subnível mais energético, tá? E o número de elétrons que nós temos no subnível mais energético, no caso do vanádio, são 3 elétrons, tá bom? Bora lá. Mais um exemplo para a gente finalizar. Nós temos aqui a distribuição do bário. Aí o bário já tem 56 prótons, né? O número atômico é 56, portanto ele tem 56 elétrons, tá? Então a gente vai distribuir esses elétrons seguindo o diagrama de Linus Pauling até a gente conseguir distribuir os 56 elétrons. Então, se vocês observarem aqui, a sequência que a gente tem, ó, começa no 1s2, depois volta 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2. Então, aqui a gente consegue distribuir os 56 elétrons, tá? Vocês vão conferindo aí até chegar lá na quantidade de elétrons que precisa ser distribuído. No caso aqui, 56 elétrons, tá bom? Então, é feita a distribuição seguindo o diagrama de Linus Pauling. Não pode ser uma ordem diferente dessa. Repito, a ordem é essa. É a ordem crescente de energia. Assim, a distribuição está correta, tá bom? Qualquer outra ordem vai estar errada a distribuição de vocês. Então, feita a distribuição, vamos verificar a distribuição em camadas. Então, na camada K, a gente tem 2 elétrons. Na camada L, a gente tem 2 mais 6, 8 elétrons. Na camada M, nós temos 2 mais 6, 8 mais 10, 18. Na camada N, 2 mais 6, 8 mais 10, 18. Na camada O, nós temos 2 mais 6, 8. E na camada P, nós temos apenas 2 elétrons, é o que é mostrado bem aqui na distribuição em camadas, tá bom? O último subnível que foi escrito, né, onde o elétron mais energético foi distribuído, foi o subnível aqui, ó, 6s2. Então, esse é o subnível mais energético, onde a gente tem aí 2 elétrons, tá bom? Então, essa é a distribuição eletrônica. Nós iremos fazer mais exercícios, muitos exercícios.
Vamos ficar um tempo ainda nesse conteúdo, que é justamente para não ter dúvidas. Eu sei que é um conteúdo mais complicado, eu sei que requer muito mais atenção. Eu aconselho vocês a buscarem outros materiais, a assistirem outras aulas, né? Outras videoaulas, caso eu não tenha aqui sanado dúvidas, se vocês tenham aí o interesse de buscar também outros materiais, tá bom? Posso, inclusive, disponibilizar para vocês. Os slides eu vou disponibilizar e alguns exercícios também, tá bom? Então, essa foi a distribuição eletrônica dos átomos. Na próxima aula a gente vai continuar com esse assunto, vou reforçar. Espero que vocês me deem um retorno, um feedback com relação às dúvidas. Quero planejar uma aula ao vivo para a gente poder sanar algumas dúvidas, tá bom? Mas tudo isso eu aviso vocês nos grupos, tá legal? Então, mais uma vez, desejo a vocês bons estudos. Busquem tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Esclarecer, para que não fique, vocês não tenham dificuldade nos conteúdos que virão, tá bom? Então, bons estudos a todos vocês e até a próxima aula.